Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um BaqueCast, o espaço onde a gente troca ideias sobre o mundo do som e acessório automotivo. E hoje o nosso convidado é simplesmente uma referência em distribuição de som e acessórios automotivos aqui na região sul do Brasil. Ele já foi baixista, abriu seu próprio açougue, mas tudo isso foi para unir a sua paixão pela música com a sua mente empreendedora. Hoje é um dos maiores nomes do mercado, organizador de um dos maiores eventos de network aqui do sul do Brasil e representa uma das distribuidoras referência aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a MR Audio. Hoje eu estou aqui com o Fernando Agliardi. Tudo bem, meu querido? Bom dia. Tudo certo? Como é que foi a viagem? Chegou tudo bem aí? Tudo tranquilo. Tava pertinho aí no litoral, né? Sim. Curtindo o litoral catarinense. Esse Veio fazer uma visita pra gente aí. Sim, exatamente. Tá boa, tá certo. Fernando, já vou te perguntar o seguinte. Fiquei sabendo que tu foi baixista de banda uma época da sua vida, né? Como é que a música entrou na tua vida? Então, cara, essa história de músico aí vem na adolescência, né? Quando a gente migra do lado juvenil, entrando para adolescência, tem aquele sonho, né? O sonho americano, né? Da música, do rock. Eu era muito ruim músico. Eu era um músico muito ruim, mas adorava muito a música. Até o fato de ter escolhido o baixo como instrumento já foi estratégico também, né? Porque tem pouco baixista, isso, aquilo. Então, eles pegavam os ruins mesmo, né? E aí eu também era bom de network e aí deixava rolar. Conseguia ter banda para tocar. Mas fui mordido pela questão de gostar de música. Eu sou um cara que amo ouvir música. Sempre foi uma paixão tua, né? Muito. Legal. Muito. Tu toca até hoje baixo? Não pratico mais. Não praticou mais? Não. Mas nem guardou o instrumento lá de recordação? Tenho os instrumentos. Tem guardado ainda? Tem. De vez em quando dá uma brincada lá, entendeu? Legal. Mas, E assim, voltando um pouco no tempo, até um pouco, não sei, talvez depois dessa parte da banda ou antes, não sei, você vai me dizer, mas a questão ali do açougue, né? Como é que foi tocar um açougue por 12 anos, cara? Então, a história do açougue foi uma questão de sobrevivência mesmo. Como eu sempre trabalhei na questão do comércio, meu pai tinha sacolão, e ele não imaginava eu fazendo outra coisa que não sendo trabalhando com o comércio. E eu também não me imaginava. Adorava trabalhar no comércio. E a questão do açougue foi uma questão estratégica também, porque daí como meu pai tinha um sacolão, não fazia sentido, né, abrir uma outra fruteira. Então, vamos trabalhar no açougue, abri esse açougue, casei na época, onde conheci a minha esposa, e um dos motivos de eu ter partido para essa questão de uma responsabilidade maior, eu tinha 17 anos na época, né? Me lembro que para fazer a abertura do açougue eu tive que ser emancipado. Nisso, casamos, começamos a morar junto, trabalhar junto no açougue, e ficamos aí 12 anos, né? O açougue é uma excelente escola. Eu costumo dizer que o cara que consegue perseverar no açougue, empreender no açougue e ganhar dinheiro com açougue, ele vai ganhar dinheiro com qualquer outro negócio. Muita experiência. É um dos negócios mais difíceis que se tem hoje, que eu conheço, que eu pude ter experiência, é o açougue. Até sobre isso que eu ia te perguntar, sobre o que você aprendeu nessa época da tua vida. Tem algum aprendizado que tu carrega até hoje nos negócios? Tem bastante, na verdade. Tem. O açougue é uma regra básica, é fazer conta, né? Tu tem que fazer conta. Tem que ser bom de número. Tem que fazer conta, tem que fazer a parte das quebras, né? É muito melindroso a parte do açougue, né? E outra experiência que o açougue deu é a questão de lidar com pessoas, né? Tanto com funcionários quanto com clientes. É muito difícil de atender no açougue. São públicos bem... Cara, atender o cliente na carne é difícil. Todo mundo entende de carne, cara. Posso falar com grande propriedade, porque eu trabalhei com feira livre de fruta e verdura, trabalhei em sacolão, fruteira, né? Atendia o público na feira, atendia o público no sacolão, trabalhei em padaria, trabalhei em conserto de máquina de lavar roupa, trabalhei nos Doces Maquiné, lá no Rio Grande do Sul. Os Doces Maquiné é tipo um restaurante, tipo uma tenda, só que uma tenda bem sofisticada, bem grande, de beira de faixa, onde vende rosca, queijo, assim, bem grande. E de todos os negócios que eu já fiz na minha vida, que eu tive atendimento ao público, o pior público de atender é o açougue. Foi o açougue? O açougue. Barbaridade. Mas tu disse que é por causa do público que frequenta para comprar carne e tal, ou talvez o público do teu açougue? Não, é geral mesmo. Pode conversar com qualquer açougueiro que trabalha e ele vai dizer que uma das coisas ruins, né, de ter o açougue é a questão do atendimento. E eu entendo também o lado do consumidor. Hoje eu sou consumidor de carne, né, cara? Sim. Querendo ou não, existe, né, uma lenda, né, que o açougueiro é sem vergonha, o açougueiro quer passar a perna nos outros. Então os caras sempre estão espertos, né? Mas é que é complicado. Tu imagina que no boi não tem como tu chegar lá no campo e cortar só a carne boa, a parte boa do boi, né? Tem que vir, ele vem completo, né? E aí tu não vai jogar a parte ruim fora, né? Tu
tem que vender para alguém. Aí, até ninguém quer ser o sorteado para levar a Pra parte levar a ruim, parte entendeu? ruim, né? Daí eles ficam tudo ressabiado no balcão, entendeu? E assim, tu teve alguma experiência nessa época difícil, ou até um momento assim que te fez pensar sobre a tua carreira? Teve. Várias vezes a gente Vários se momentos. questiona, né? Várias vezes se questiona. Até porque quando a gente lida com pessoas, essa validação, ela é frequente pra gente, né? Ela é frequente, né? Tanto no açougue, depois na parte da loja de som, depois na distribuição. Hoje não mais, porque a gente também vai crescendo, não só profissionalmente, mas vai crescendo de maturidade, vai entendendo isso, né? E chega num ponto que tu vê que, cara, dificuldade e problemas a gente vai ter em qualquer profissão, em qualquer setor, área, em né? qualquer coisa que a gente for fazer na vida, ela vai ter as suas seus transtornos. Sim, as pedras no caminho. Pedra no caminho, Vai ter em exatamente. qualquer caminho, né? Qualquer. É isso aí. E assim, o que te fez pensar nessa transição de sair de um setor tão diferente que é, né, a linha alimentícia de carnes, né, o açougue, para vir para o setor automotivo? Como é que foi essa transição para ti? O que mais me motivou a sair do açougue era a questão que o açougue é uma escravidão. Tu não tem folga. Tá sempre em função Isso, daquilo a ali. carga horária do açougue ela é grande, né? No mínimo tu vai trabalhar domingo até umas 2 horas da tarde e chega num ponto que isso começa a pesar, né? Tu não tem o teu momento de lazer, tu não consegue confraternizar com a tua família, o açougue começa cedo e termina tarde. Então, o que mais serviu de motivação para mim sair do açougue, largar o açougue, foi essa questão da carga horária. Nesse processo de transição, eu tentei outras coisas. Tentei outros tipos de negócio, não deu certo, e quando chegou a oportunidade de fazer a loja de som, eu até não queria, porque eu já tava meio tipo assim, cara, não dá. Você já tentou tantas outras coisas que... não deu, entendeu? Mas o cara de cima não deixou de existir daí, entendeu? Não deixou de existir e a gente foi meio que direcionado para isso, eu não tive muita escolha. Era para ser. Quando deu o gatilho, assim, de ter uma loja, de vender produto de som automotivo, foi porque eu gostava de música, e também gosto de carro, porque não melhorar o sistema de som do carro? E na minha cidade, eu fui procurar certos equipamentos que eu queria comprar e não achei. Para montar o teu projeto. Para montar o meu projeto. Não consegui comprar na minha cidade. Não achei. E naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje do Mercado Livre, da Shopee, não tinha e-commerce naquela época, né? Estamos falando aí de, 15 anos atrás, mais ou menos, né? E eu digo, tem uma lacuna aqui. Mas não sei se eu quero, se não quero. E aí, nisso... Um amigo meu trazia, o Moisés, mandou um abraço para ele, entendeu? Ele ia para Novo Hamburgo e comprava um material de som que eu precisava lá para montar o meu projeto e ia trazendo para mim. Ele tinha um conhecido dele que trazia algumas coisas do Paraguai e um desses equipamentos veio do Paraguai para mim e esse cara perguntou, tu não quer vender umas coisas do Paraguai aí na tua cidade? Digo, cara, vou vender. Vamos ver, né? Era brick, né? E quando eu vi, cara, eu tinha uma peça do lado do açougue, assim, dentro do açougue, que era muito equipamento de som. Daí era rolo, né? Trocava módulo usado por 2 módulos antigos e fazia o brick, entendeu? E foi dando certo, foi dando bom. O primeiro açougue que vendia som automotivo. Som, cara. Eu tinha um balcão de pão, que daí eu desisti de vender pão, porque pão era ruim de vender, não dá lucro, né? Pelo contrário, pão dá um lucro gigantesco, mas não tem valor agregado. Tu vende pão e no final do dia deu R$50. E aí eu peguei, suspendi esse lanche de padaria e ficou esse balcão de pão. Cara, quando eu vi esse balcão de pão não cabia mais bagulho de som dentro, equipamento de som dentro, por fora, assim. E chegou num ponto que não tive outra escolha. Não tive outra escolha. Aí você abriu a loja. Abri a loja. Abri a loja, essa loja eu consegui abrir do lado do açougue. Deu pra ficar cuidando dos dois, assim, bem bom. E ela, cara, deslanchou. Por um tempo, tu tocou ainda os dois juntos ali, simultâneo. 2 anos. Cuidava. 2 anos eu toquei. Mais ou menos 2 a 3 anos eu toquei os dois juntos, entendeu? Mas sempre foram muito próximos esses negócios. E qual que foi o ponto, assim, que tu falou, não, cara, agora eu vou tocar só a loja. Agora esquece esse açougue, fechou o açougue, como é que foi? Foi uma decisão difícil de tomar, né? Porque o açougue, ele te dá uma garantia. Imagina comer, todo mundo precisa comer, não tem escapatória disso. Mas a questão da carga horária pesava muito e agora a carga horária cuidando de 2 negócios. A minha esposa, ela ficava cuidando do açougue, eu ficava cuidando da parte da loja. Ela também não aguentava mais, ela precisava, né? Aí chegou a questão do nosso filho também, a gente teve um filho. E, cara, vamos fazer essa loucura de vender o açougue para ficar só com a parte do som automotivo. O crucial foi que daí eu tive que migrar para a parte da distribuição. Como eu fui migrar para a parte da distribuição, eu digo, só vou virar distribuidor se eu fechar o açougue, que daí eu posso me dedicar de tempo integral ali, a essa questão da distribuição. Foi aonde teve também a transição
De eu sair do açougue e também fazer a transição de ser loja para ser distribuição. Para distribuição. E qual que é a maior diferença que você vê entre loja daquela época e a distribuidora de hoje em dia, né? Como é que você vê essa mudança? Naquela época, ser loja era mais fácil, né? Mais fácil? Não tinha e-commerce, era bom de ser loja, era um negócio... tudo ali na loja mesmo, né? O consumidor, ele não tinha outra opção que não fosse ir na loja física para comprar o produto, né? A questão da distribuição, eu costumo dizer que eu vivi o conto de fadas nessa parte, né? Todo lojista, se um dia não pensou em ser um distribuidor, ele sonhou em ser um distribuidor. Não é fácil. Aliás, às vezes eu fico perguntando como é que isso aconteceu comigo, entendeu? Eu fico tentando achar como eu consegui dar essa volta. Em que momento que girou essa chave, né? Porque eu fui louco. Foi um movimento arriscado e hoje, se eu tivesse lá atrás, eu não faria, tá? Ia pensar 2 vezes. Não faria. Não tinha ideia do que era ter uma distribuidora. Não fazia a mínima ideia. Aprendeu tudo na marra mesmo. Tudo a duras penas, cara. Não, foi assim, ó. Quando eu tive real noção de onde é que eu estava inserido, no tipo do mercado que eu estava inserido, eu digo, cara, tô ferrado, irmão. Tô ferrado. Sorte que eu sempre fui muito resiliente, né? Cara, dei uns passos para trás e não tive outra situação a fazer que não fosse estudar. Persistiu, cara, baixar ali, a cabeça, né? E estudar. Correu atrás. Na época em que eu fiquei somente distribuidor, lá no estado do Rio Grande do Sul, surgiram, se eu não me engano, mais umas 3 distribuidoras juntos, na mesma época, assim, e tinha várias distribuidoras já estabelecidas. O único daqueles que surgiram naquela época que sobrou foi a MR, felizmente, graças a Deus, entendeu? E ainda por cima a gente perdeu alguns dos concorrentes tradicionais. Então, cara, foi muita... Se falar sorte, eu vou estar sendo desrespeitoso comigo e com a minha família e com a minha equipe. Porque foi muito esforço também, foi muito né? trabalho. Foi muito trabalho para conseguir ter dado a volta, ter conseguido, não vou dizer dar a volta por cima, mas ter conseguido perseverar nesse mercado. O que ajudou mesmo, assim, a gente, na parte da distribuição, foi uma virada de mercado. Na época em que eu entrei na parte da loja, que eu comecei a ter loja de som, além de eu ter loja, eu também era um aficionado por evento de som. Queria ter um som forte, gostava de ter um som forte, gostava de ter um som alto, um som com alta performance. E além de participar dos eventos de som, eu também participava da parte do campeonato. Teve uma virada de mercado, né, do som interno para o som pancadão. Quando eu vi a parte do som pancadão, eu me apaixonei lá no começo, assim, sabe? Sabe aquela história de quando a gente começa, sai na frente e bebe água limpa? Então, as distribuidoras tradicionais não deram oportunidade para o pancadão. Eles não pegaram essa... achavam que não iria virar. Né? Isso foi um dos motivos de eu ter virado distribuidor. Essas fábricas que estavam direcionadas ao pancadão falaram, Fernanda, vira distribuidor, Fernanda. Vira distribuidor, tem que virar distribuidor. A gente precisa ter um distribuidor aí no estado. E esse mercado eu não preciso dizer como foi, né? Foi um sucesso, né? Foi um mercado que por 10, 12 anos aí surfou uma onda excelente, né? Volumes estrondosos de venda, né? Ticket médio alto de venda de produto. E eu, como eu estava inserido nos eventos, me fazia presente em todos os eventos, gostava de ir a evento, gostava de ter o meu som. Eu tive carretinha com 40 falantes, tive van com falante, tive reboque. Né? Eu acredito que uma das primeiras carretinhas de som que o Brasil teve foi minha. Foi da MR, entendeu? Eu ia até mesmo te perguntar como é que foi essa experiência dos campeonatos, cara, de participar. Participou por bastante tempo? O ser humano, ele é competitivo por nascença já, né? Principalmente o homem. Eu acho que o homem é mais competitivo que a mulher, apesar das mulheres serem muito competitivas, mas eu acho que o calor da competição tá mais, assim, característico a parte do homem. Então, a gente quer ter o maior som, o melhor som e o som mais forte. Aí tem a questão dos campeonatos, tu quer competir, tu quer ter a validação. Se destacar ali no meio, Isso, daí eu entrei na parte dos campeonatos medindo em trio, né, falante, corneta e Twitter, e nisso fui evoluindo para a parte de uma mais, não vou dizer profissional, mas mais alta performance, que é o trio, mas só a parte da corneta daí. Daí foi aonde eu conheci pessoas que me ajudaram a crescer muito nessa parte técnica, que foi o Pardal, o Júnior. Comecei a ter um network técnico muito alto, muito grande, e eu não tinha ruim. Cara, tem que competir lá em São Paulo. Vamos pegar o carro, botar no guincho, vamos para São Paulo. Vambora. Tem um evento top lá em Barretos. Vamos lá ver o que está acontecendo lá. Pegava o carro e ia lá para Barretos, entendeu? Gerava esse network. Mas sempre foi
Mas chegou num ponto que também encheu o saco também. Já não era mais aquilo que te ganhava mesmo, né? Mas o campeonato dá notoriedade pra gente, entendeu? Tu ir lá ser campeão, participar do campeonato, Traz uma visibilidade, ele né? te dá notoriedade perante os teus clientes. Isso é muito importante. Trouxe bastante vantagem então para a MR Não, isso. trouxe. Cara, é a notoriedade técnica que dá, o campeonato dá essa validação, né? Uhum. Querendo ou não, a pessoa que tá por fora, que não tem ideia, mas aquele cara ali tá ganhando os campeonatos, olha só. Ele tem que entender um pouco. E faz sentido isso, né? Se a gente for parar pra pensar, faz sentido. Traz muito mais credibilidade, né? Isso. Show de bola. E voltando até um pouquinho sobre a questão, antes de você abrir a distribuidora, na questão da tua loja, você me falou que já foi também instalador, Sim. né? E como é que foi essa tua experiência na parte da instalação ali? Gostosa. Era massa, legal. né? Os carros de competição que eu tinha, era tudo eu que instalava. Eu e mais um amigo meu, o Júnior, nós fazia de cabo a rabo. Eu tive uma Elba para racha de som. Acho que foi, se eu não me engano, acho que foi uma das últimas experiências minha com campeonato, com competição de som. E aí a gente ouvia dizer que o concreto era uma boa matéria-prima para racha. Eu comprei uma Elba e limpei ela por dentro e concretei a caixa dentro dela. Assim, tinha uma Elba concretada, cara. Mas e o peso que ficou esse carro? Cara, era absurdo, assim. O carro era uma atração na cidade, assim. O cara tem uma Elba concretada, entendeu? Uhum. Mas a gente não teve um êxito de resultado com ela, assim. Ela tinha o êxito mais por ser... A ideia foi boa, mas a execução nem tanto? Mas a entrega não foi boa. A entrega, no caso, A entrega não foi boa, entendeu? Ela teve o resultado dela dava mais como por ser um carro concretado, que era o único do circuito concretado, sim. Mas a questão da entrega, mas também daí nessa época deve ter faltado, mas eu já estava numa fase assim, que estava saindo da loja para a distribuição, e a distribuição ela toma muito tempo, né, cara? Ela toma um profissionalismo que não permite tu prevaricar nessa hora. Tu tem que ser muito assertivo, exatamente, né? Entendeu? Exatamente. Se eu tivesse noção da onde eu estaria me metendo, eu não teria me metido. E foi muito bom eu não ter noção, porque hoje eu sou feliz de montão por ter conquistado, ter continuado nessa área, entendeu? Que massa, cara. Sou feliz de montão. Show de bola. E quais foram as maiores dificuldades nesse início da parte da distribuição, ali quando você abriu a MR e falou, não, agora eu vou ser distribuidor. Quais foram as maiores dificuldades? Maiores dificuldades. Primeira, né, que é de todo mundo, é caixa, né? Eu virei distribuidor sem ter não tinha um caixa, não tinha um investimento assim. O cara, vou abrir uma empresa hoje. Por menor que ela seja, ela precisa ter um capital inicial. Eu não tinha esse capital inicial para ser um distribuidor. Eu tinha o know-how, tinha o conhecimento junto às fábricas, tinha uma boa aceitação junto às fábricas, mas eu não tinha caixa. Tinha um network, exatamente. Essa foi, com certeza, a maior dificuldade que eu tive foi a falta de caixa. Fazer essa virada de caixa, entendeu? Nunca entrou assim, chegou na MR hoje, eu vou colocar 500 mil reais. Não existiu isso na MR. Nunca existiu isso. E como é que tu vê a diferença do mercado naquela época que você iniciou a MR para hoje em dia? As maiores diferenças, né, do mercado? Cara, hoje a principal diferença daquela época para hoje, e a mais danosa, é a questão do e-commerce, né? Sim. A questão do e-commerce. O e-commerce, ele é muito prejudicial a qualquer mercado. O e-commerce, ele é prejudicial a ele mesmo, né? Os marketplaces, num geral, são focados em fazer os sellers vender mais baratos. A única finalidade do marketplace é fazer que venda mais, né? Para ele vai ganhar sempre, não interessa o preço que tu tá vendendo. Então, a plataforma, ela é arquitetada para que tu venda mais barato, para vender mais. Para ter um fluxo maior, né? Toda a dinâmica da plataforma, do anúncio, a questão do catálogo agora e vários outros detalhes, elas são arquitetadas para que tu venda mais barato, né? O algoritmo que está ali, né? O machine learning que está por trás daquele ali, está forçando tu vender mais barato. Sim. Logo, a pessoa que está no e-commerce, ela depende daquele faturamento, depende daquela relevância, ela tem inúmeras anuências de quem está no e-commerce que ele não tem muita escolha, a não ser ir começar suprimindo a margem. Né? Numa dá uma queda na economia, o seller do e-commerce ele se vira em braços estreitos. O problema é que o resultado dessas decisões que ocorrem lá no e-commerce afeta toda a cadeia do mercado. Com certeza, né? Olha quanta loja, quanto lojista deixou de ser lojista, o distribuidor paga um preço alto por isso. Hoje, se nós chegar para qualquer distribuidor no Brasil, para qualquer loja no Brasil, eles vão apontar o e-commerce como principal problema, a principal dificuldade hoje, né, em relação ao passado. Isso para o distribuidor, no caso? Distribuidor e para a loja, entendeu? Eu acho que o e-commerce hoje, ele já está sendo um problema para a fábrica também, entendeu? E se não está sendo, está começando a afetar. Logo vai ser um problema para a fábrica. A questão de liquidez de cliente,
questão de valor do produto, né? Porque às vezes a fábrica lança um produto, ele tem um valor, né? Produto X, esse produto aqui com certeza a R$299, o cliente vai comprar, vai pagar R$299 e vai ter uma entrega até superior a R$299. Então esse produto tem um valor bom, foi concebido, né? Foi fabricado por essa questão de valor. Ela coloca esse produto no e-commerce e daqui a pouco já tem gente vendendo a R$220. Então, um produto que já vai baratear teria um valor de 299, ele está hoje precificado em 220. E ele tem o potencial de até ter um valor ainda superior, né? Exatamente, mas o maior prejudicado é a fábrica, que ela parou para construir um produto que ela imaginou que poderia ser vendido a 299 e realmente eu vejo isso acontecer com vários produtos, que eles realmente têm aquele valor e conseguiriam vender aquele valor, mas do dia para a noite tem alguém vendendo a 229. Gente, não é mais 299, ele é 229. Ou seja, o maior ativo da fábrica é o produto. Ela tinha um ativo de 299 e hoje esse ativo está a 229. Uma queda de R$70. Sim. Cara, estamos falando de 23% praticamente de queda no ativo dela. É muito forte isso. Uma hora a fábrica vai se atentar a esse detalhe, né? Que ela está perdendo valuation do ativo dela. Ela está perdendo. A fábrica vai ser muito prejudicada a longo prazo. A longo não. Eu digo que esse ano mesmo já acontece essa quebrada de paradigma. O mercado ele tem que se adaptar muito em relação a isso, senão pode acontecer ali até uma decadência, né? Às vezes qualidade, talvez, né? A fábrica, o importador, o dono da marca que não se atentar a isso, cara, é a marca dela, a marca deles que está perdendo valor. Sim. Né? Não é a nossa. Nós estamos perdendo margem. Mas daqui a pouco eu acho um outro produto que está dando margem, e tiro o produto dele para lado. Não quero mais trabalhar com o produto dele. A fábrica, a importadora não tem essa facilidade, entendeu? Sim. O distribuidor, o lojista, perde margem. Mas a marca perde valor. Perde valor. E um valor que não busca mais. Ela vai ter que lançar um outro produto. Outro produto focado para esse produto atualizado, num modelo diferente, e se atentar para que isso não ocorra. É o principal. Porque cai na cilada do volume, né, cara? Todo mundo gostou do volume. Chegou o e-commerce. O volume é excelente, volume fora do sério. Mas está sendo a duras penas esse volume. Tá fazendo. Será que vale a pena? Eu até faço uma reflexão, né? Será que vale a pena? Cara do céu, é muito trabalho. Cara. Entendeu? Bastante, né? Para pensar do que sobra. Mas amanhã eu vou fazer aqui um volume para conseguir impregnar minha marca, impregnar meu produto, e amanhã eu vou conseguir melhorar minha rentabilidade. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes eles conseguiram melhorar a rentabilidade? Eu não vi isso acontecer ainda. É difícil. Me coloco à disposição de uma fábrica que fez uma estratégia agressiva dessa, derreteu o valor do produto e depois conseguiu recuperar a rentabilidade do produto. Eu não conheço ainda. Me coloco à disposição para conhecer. Trazendo o preço para baixo desse jeito fica muito complicado depois você valorizar de novo o produto. E eles vão ter que partir para um novo produto. Sim. E se não cuidarem, vai acontecer tudo de novo. Vai ter que desenvolver um produto focado para o e-commerce, focado para dar rentabilidade justamente nesse setor. É um ciclo. Né? E quem é que está ganhando dinheiro com isso? Ou talvez o cliente, né? Não, nem o cliente. Óbvio que o cliente está ganhando dinheiro, está comprando um produto que entrega muito por menos, né? Óbvio que ele está tendo um retorno prático ali na hora, né? Mas o marketplace é o que mais ganha dinheiro com isso, né? Sim. A plataforma, você diz, claro. Né? O consumidor, ele ganha no resultado prático daquele produto ali. Mas, no mesmo tempo, ele vai perder no futuro. Por quê? Porque essa falta de rentabilidade no produto, ela cessa a fábrica de pesquisar melhorias no produto. A fábrica começa a não ter capacidade de investimento para prospectar uma melhora no produto. Então, a longo prazo, o consumidor também vai ter problema, porque ele não vai ter mais produtos com tecnologia melhor. Vai ter uma evolução, porque a fábrica está cessada, ela está sem rentabilidade para conseguir evoluir o produto dela. Hoje, né, para fazer pesquisa, fazer teste, ter um laboratório, custa dinheiro, precisa de rentabilidade. Com certeza. Né? De onde é que sai o dinheiro da fábrica? Da rentabilidade do produto que ela fabrica. Então, ao longo prazo, o consumidor também vai ter prejuízo. Mas a plataforma não. A plataforma sempre vai colocar a comissão dela a vantagem. Exatamente. Então, na sua percepção hoje, a marca ela ainda tem mais desvantagem do que às vezes o lojista e o distribuidor? Eu acho que sim. Acaba tendo mais vantagem. O que acontece? O distribuidor, o lojista, ele vai procurando maneiras de conseguir passar por essa dificuldade. Sim.
A gente vai criando maneiras. Alternativas, né? O mercado, a questão das plataformas, a questão do e-commerce fez profissionalizar muito a questão de uma distribuidora, a questão de uma loja, entendeu? E a gente vai procurando maneiras de passar por isso. Eu acredito que para a gente, né, o modo que a gente vai, as ações que a gente vai fazendo para conseguir sobressair a essa dificuldade da falta de rentabilidade do produto na plataforma é mais viável para nós, é mais barato para nós. Sim. A fábrica, quando ela perde rentabilidade num produto e aquele valor num produto que ela construiu lá atrás para vender a R$299 é vendido a 229, ela não consegue mais recuperar esse valor perdido naquele produto, né? Entendeu? Aí imagina comigo, olha quanto ela perdeu para fazer a construção desse produto. Para desenvolver isso, ele, a parte de desenvolvimento desse produto. Ela investiu muito dinheiro ali e foi perdido. Porque ela não vai poder continuar fabricando esse produto, porque ele não dá rentabilidade, e vai ter que partir para outro. Vai ter que começar com esses custos. Desenvolver mais um outro tudo produto. Tudo de novo, entendeu? De desenvolvimento, tecnologia, né, o que vai, o que não vai, chegar na análise de viabilidade comercial do produto. É tempo, é dinheiro, é custo. Ela perdeu o do produto que ela tinha lançado e ainda vai ter que gastar para o produto novo. Um novo produto. Olha o tamanho do BO que isso acontece com uma fábrica. Cara, eu fico impressionado que eles não estão percebendo isso. Eu não consigo imaginar, sabe, que isso não está passando por eles, entendeu? Não consigo imaginar. Não consigo imaginar. E assim, Fernando, a gente sabe que a parceria com a BAC não é de hoje, né? Já é uma parceria que vem ao decorrer de vários anos, né? Mas como é que foi o início dessa nossa parceria entre BAC e MR? Cara, a BAC é com certeza hoje uma das principais parceiras da MR, até pelo conglomerado de marcas que ela é responsável. A gente sempre teve uma convergência comercial muito grande, né? O perfil que eu imagino de atuação de mercado é e converge muito com o da BAC. Isso faz, né, com que a gente tenha essa relação bem boa. Show. A BAC sempre ajudou muito a MR evoluir. Sempre ajudou muito a MR evoluir, tanto na questão de mercado, como também na questão intelectual. Minha ou dos outros colaboradores que trabalham dentro da empresa. Bacana. Tipo, quando a gente precisa de alguma informação, a BAC sempre tem essa informação pra gente. Show. Ela funciona meio como se fosse uma UPA. Uma UPA empreendedora, uma UPA de empreendedorismo. Ô Lopes, o que tá? Ô, Christian, preciso de... Cara, se eles não têm informação, eles vão... atrás. Então, não preciso falar mais nada, né? Eu acredito que os outros clientes da BAC que têm essa afinidade que a MR tem, também usufruem e gozam desse network. Dessa parceria, né? É um network frequente, diário, tá ali. Cara, pegou o telefone, precisou, se eles não tiverem a resposta, eles vão conseguir pra gente. Entendeu? Que legal. Isso já traz até a próxima pergunta que eu ia te perguntar, que é qual o impacto que trouxe para dentro da MR essa nossa parceria, né? Ajudou a MR a crescer muito, então, com certeza. Dentro visibilidade até da equipe, né? Mudou, né, a forma de trabalho. Exato. É uma satisfação, é um privilégio poder ser um dos clientes da BAC. E ser amigo do Christian, ser amigo do Lopes. Ser amigo do Brian agora, o privilégio é todo nosso, né? Cara, show de bola. E hoje, como é que você vê essa nossa parceria entre BAC e MR, trazendo bastante vantagem aí para... ela vem, graças a Deus, crescendo, né? E com expectativa de crescimento maiores ainda, né? E a gente conversa bastante, alinha bastante, prospecta projetos, né, no futuro, no próximo, estão executando, né? A gente coloca metas nessa parceria e essas metas elas estão sendo alcançadas e vamos traçando mais objetivos e esses objetivos estão sendo trançados em função da convergência de comercial que a gente tem. A gente tem uma convergência uma afinidade muito grande nesse sentido. E assim, Fernando, hoje você sendo um grande nome dentro do mercado, para ser um empreendedor de sucesso, o que você acha que são os requisitos aí, hoje em dia, né, no mercado, para ser um cara bem sucedido? Cara, a definição de bem sucedido, ela vem de uma metrificação. Como é que nós vamos definir? Está dizendo um grande nome do mercado? Eu não acho que eu sou um grande nome do mercado, entendeu? Está sendo modesto. Eu me sinto bem sucedido perante, né, a metrificação em relação a mim. Se eu pensar o Fernando de 5 anos atrás, a MR de 5 anos atrás, estaria vivendo
estaria nesse date intelectual que a gente está hoje? Não imaginava, cara. Não imaginava que 5 anos atrás eu não imaginava que estaria nessa capacidade profissional, KMR, nessa representatividade perante ao Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então eu considero bem sucedido, perante a mim, porque eu consegui evoluir muito nesses últimos 5 anos. E o bom disso é que aí a gente vê que essas barreiras limitantes estão na gente mesmo. Cara, nos próximos 5 anos eu quero evoluir muito mais. Então eu não consigo imaginar agora onde o Fernando daqui a 5 anos pode chegar, entendeu? Aonde a MR daqui a 5 anos pode chegar. A MR, ela goza de um time que é fenomenal, cara. Fenomenal. O nosso time, ele é fenomenal. As pessoas que lá dentro trabalham são engajadas no mesmo sonho. A gente sonha, todos que estão lá dentro praticamente sonham o mesmo sonho. Todo mundo na mesma energia. Exatamente. Né? A gente tem uma sinergia, uma afinidade em relação ao sonho. O meu sonho da MR é o sonho dos meus representantes, dos meus vendedores, do meu financeiro, da compra, do pessoal do depósito. Eles têm orgulho de trabalhar. Isso é um requisito para trabalhar lá na MR. Que legal, tem que ter orgulho de trabalhar na MR, tem que amar trabalhar na MR. Então um dos requisitos para ser um bom empreendedor é estar rodeado de boas pessoas, de profissionais. Exatamente. Hoje o business depende mais do relacionamento com pessoas, né? Do que propriamente saber a mecânica do negócio funciona. E é muito mais. É muito importante também, mas isso não funciona se você não tiver o relacionamento é tudo. O relacionamento é tudo. Nossa, é tudo. Show de bola. E assim, de todo esse tempo todas essas experiências que você adquiriu ao decorrer de todos esses anos, teve algum momento que você já falou, cara, acho que eu vou desistir, acho que isso não é pra mim? Ah, cara, nos últimos 10 anos não existiu isso mais. Ah, é? Não, nos últimos 10 anos, eu acho que depois que a gente passa dos 30 e poucos anos, desistir não é mais uma opção. Ah, é verdade. Tu não tem mais uma opção, né? Tu tem a opção de desistir quando tu é moleque. Cara, quando tu vira homem, tu não tem mais opção de desistir. E isso fez a gente chegar onde chegou. Cara, tinha que dar certo. Hoje é só pensamento positivo, pensando pra frente. Tinha que dar certo. Era obrigado a dar certo. Vai ser obrigado a continuar a dar certo. Tem que funcionar, né? Tem que crescer, tem que dar certo. Não tem a opção de desistir. E até como você falou, né, que você não imagina como é o Fernando daqui a 5 anos e sim a MR daqui a 5 anos. O que você diria pro Fernando de 15 anos atrás, 12 anos atrás, né, na época do açougue, ou talvez até no início da MR? Se você tivesse a oportunidade, o que você diria para esse Fernando? Tinha tanta coisa para falar para ele. Tanta coisa? Nossa, muita coisa para falar para ele. Meu Deus. Mas acho que um dos principais é o quê, assim? Estudar. Se aperfeiçoar dentro do... Estudar, saber o que está fazendo. Não fazer por simplesmente, vai dar certo. Não, estudar. Entender, voltar a entender, parar de procrastinar tarefas que a gente procrastina direto. Exemplo, entender de contabilidade, entender de tributação. Isso é essencial. E o empresário, ele procrastina muito esse tipo de assunto. Não tem como procrastinar. Quando eu parei de procrastinar esse tipo de assunto, se eu pudesse falar isso pro Fernando de 15 anos atrás, com certeza hoje eu teria aposentado já. Já estaria em outro nível. Cara, foi uma virada de chave incrível, assim. É um assunto chato, são assuntos chatos, né? Contabilidade, tributação, financeiro. Cara, é assunto chato. É assunto horrível. Mas não tem como perseverar. É obrigatório, né? Como tu vencer sem entender o básico desses 3 temas, entendeu? Não tem, não tem. E hoje, o que, na sua percepção, o que te motiva a querer cada dia crescer mais, cara? Qual que é a tua motivação? As pessoas que estão lá dentro da empresa. Meu filho, minha família. Isso hoje é a tua prioridade. As pessoas que estão lá. Hoje eu acordo de manhã, todo dia pensando em melhorar o ambiente dentro da empresa, melhorar a empresa, fazer ela crescer, para fazer com que eu consiga fazer com que eles continuem ainda sonhando o meu sonho, entendeu? Show, com certeza. Essa é a minha maior motivação hoje. E... Ajudar os meus clientes. Cara, ajudar as lojas, fazer eles acreditarem que não está perdido, que o e-commerce não vai ser o fim. Mostrar para eles que existe uma luz no fim do túnel. Isso é o que me motiva, entendeu? São pessoas. A mudar a vida das pessoas que ficam ao meu redor. Show, cara. E hoje, quais os planos para a MR do futuro, cara? Tem bastante coisa. Muita coisa. A gente tem um plano de metas bem traçado, bem definido já, né? E a um curto prazo aí vai vir as sedes novas, né? Tanto em Osório quanto em Santa Catarina. A gente vai estar logo, se Deus quiser permitir, estar com os 2 prédios novos, né? Ampliando a nossa área de estoque para poder
conseguir angariar o crescimento que a gente imagina. Uhum. E outras partes dos planos, outras partes das metas são obrigadas a ficar em segredo, né? Senão, Claro, tem tudo. Né? Não pode vazar, mas tem. Mas já soltou um spoiler aí, então, que essa evolução da MR já está até escrita. Essa aí, parte já. dos prédios aí é a parte que ela está na fase de execução já. Até porque não tem outro caminho, né? Obrigada. Vai ter que ser, né? Tenho que ter que aumentar o espaço de estoque da empresa, graças a Deus. Quem sabe já logo menos a gente já não traz para vocês aí mostrar essa evolução da MR presencialmente, né? Imagina que o meu problema hoje, numa época tão difícil, tão ruim de venda, o meu problema é espaço para colocar mercadoria para vender. Então, e eu quero que esse problema continue. Né? A gente vai praticamente quadriplicar o espaço e quero que quando isso aconteça, continue sendo problema. Né? Enquanto tu tem problema de espaço, é sinal que tá tendo venda. É aquele problema bom, né? É o problema bom, que vai te fazer crescer mais ainda, né? Exatamente. E que conselho que você daria aí para um empreendedor que está assistindo a gente, está querendo abrir seu próprio negócio? Para ele abrir o próprio negócio, ele estude muito antes, entendeu? E tenha caixa para abrir esse negócio. Uhum. Hoje a gente, durante o dia, durante o trâmite da empresa, a gente recebe muita empresa nova, né? Que está iniciando, estou abrindo uma loja, vou pensar na questão, vou formalizar essa resposta, pensando no nosso nicho de mercado, o som automotivo, a loja de som. A gente recebe muita gente, vou abrir uma loja, vou abrir uma loja de película, não sei o quê. E o que acaba atrasando esse pessoal é que eles fazem isso de modo prematuro. Eles têm muita vontade de começar. Muita vontade. Geralmente, o que é uma pessoa que vai abrir uma loja? Ele está trabalhando de empregado para uma outra loja e começa a fazer as contas e ele vê que é viável abrir uma loja para ele. Mas no decorrer do caminho começam a surgir as dificuldades. A gente não consegue, na hora que está elaborando esse plano, apontar quais são os custos, todas as despesas, entendeu? Isso tudo vai ser na correria mesmo, e fazendo, aí né? Isso começa a cobrar uma dedicação maior, e muitas vezes as pessoas não conseguem essa dedicação. E esses negócios, esses sonhos, acabam se perdendo pelo caminho. Uhum. Se tu quer ser um empreendedor, quer abrir uma loja, monta um caixa. Se prepara para isso, entendeu? Lembra que uma loja, uma empresa, ela não vive só do instalador. Ela vive do instalador, de um comprador, de um principal. A coisa que as lojas de som mais pecam, venda. Eles não têm um setor de vendas profissionais. As lojas que mais se destacam hoje no nosso mercado são as que os donos são bons vendedores. Uhum. Mas eles prevaricam o setor de venda. Sendo que hoje vendas, analisando, metrificando pela contingência de uma empresa, é responsável por 70% de uma empresa hoje é o setor de vendas. Sem vendas não há empresa. É o que move o mercado, né? E eles pecam nesse detalhe. Aí eles se esquecem que eles vão ser instalador, comprador, vendedor, administrador, cara, e tudo dor. E no final vira uma dor, entendeu? Uma loja não se consiste só no instalador. Se consiste em todos esses atributos aqui. E o cara tem que se virar nos novos. Tu imagina tá lá o cara instalando uma mídia num carro. Vamos pensar no seguinte exemplo. Tá lá o instalador, abriu a loja dele, faz 95 dias, 100 dias, entendeu? Vai passar por dificuldade de caixa. Se ele não tiver um caixa, né? Ele abriu só com a vontade e garante que vai conseguir pagar o aluguel e a despesa que ele tinha. Ele vai passar com dificuldade de caixa. Daí, ele está lá instalando uma mídia, está tendo uma dificuldade técnica onde ele precisa entrar em contato com o suporte. Não é uma situação fácil, né? Nisso, tá o cara mandando uma mensagem no WhatsApp para ele fazendo um orçamento. Tu acha que ele vai conseguir dar o orçamento correto pro cara? Daqui a pouco, ele recebe a mensagem que o boleto dele está em atraso. Então, ele está com um pepino técnico para resolver no carro, ele tem um orçamento para dar aqui no qual ele vai dar muito ruim, porque ele não vai estar motivado, não vai estar com a energia certa, então ele não vai conseguir instalar direito, não vai conseguir vender direito e não está conseguindo manter as obrigações da empresa dele direito. Uhum. E é um cenário que acontece, tá ali, cara, tô empipinado aqui com essa mídia, aí o cara me pediu um orçamento, não atendi o cara direito, aí tu já me mandou aqui que tô com boleto em atraso, aí muitas vezes tem um carro precisando do material que ele encomendou e que não saiu porque tinha o boleto em atraso. Uhum. Cara, esse é o dia a dia do instalador. E às vezes é num momento desse que a pessoa ela acaba... Aí, cara, é muito difícil passar por isso. Por isso que não façam de forma prematura a abertura da loja. Se estabilizem mais, monte um caixa saudável para te não ter que passar por isso. Outra,
Não abra uma loja sozinho. Ah, vou abrir só eu, não vou ter... Não, não. Por isso que tem que ser muito bem pensado. No momento que tu abre uma loja com um funcionário que tu tenha da tua confiança, tu já está, não vou dizer dividindo essas obrigações, mas tu já vai estar delegando. Sim. Cara, ó, tu vai cuidar da parte da venda. O cara da venda, dentro de uma empresa, em qualquer empresa, ele não pode atuar, ele não pode vender sobre a influência de uma outra ação dentro da empresa. Imagina o cara ser vendedor e no mesmo tempo, estou aqui vendendo dentro da minha empresa, lá dentro da distribuidora, vamos usar a MR. O meu vendedor está ligando para o cara, quer fazer uma venda de 10 mil reais aí, precisa estar motivado, inspirado, com aquela toda a gana possível, e nisso ele recebe a mensagem que o produto subiu 10%. Tu acha que ele vai ter essa motivação? Então, por isso que setorizar uma empresa é importante. Principalmente dividir, cara, o que vende é uma pessoa, o que administra é outra e o que instala é outra. Esses 3 setores é primordial para uma loja. Primordial. É como entendeu? dizem, quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada. Não fazendo nada, é que nem o pato, né? O pato não nada, não voa, não caminha, nada, não faz nada direito. Nada direito. Então, esse é o conselho que eu dou. Não abra a sua loja de forma prematura. Cara, certifique do que esteja fazendo. Porque é muito poucas histórias de sucesso que deu certo nisso. Tem que ter muita resiliência, muita dedicação e fazer um esforço enorme. Exatamente. E é com esse conselho aí que a gente vai finalizando mais um episódio do BaqueCast. Fernando, como é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Acha a MR? A MR, ela tá no Instagram dela, é MR Áudio Distribuidora. Vai ser um privilégio, né, receber... A gente vai colocar aqui embaixo também. Vocês lá no perfil da empresa. O meu perfil é Fernando Agliardi. Se alguém precisar de algo, estou à disposição. Né? Agradecer o Brian, dar o parabéns pelo projeto, excelente projeto. A gente que tá agradece. Dando voz a pessoas diferentes, né, nessa cadeia. Torço e estimo que esse programa vai crescer muito. Né? Faço votos para isso. Obrigado. O que depender de mim, tamo junto, meu querido. A parceria já está fixada, meu querido. Ótimo, um abraço. E desde já agradeço também a audiência de vocês, né? Fiquem ligados no nosso canal para os próximos convidados ilustres aí que a gente vai trazer, as próximas histórias, experiências e até conselhos aí para você que está querendo abrir o seu próprio negócio, né? Então, Fernando, muito obrigado pela parceria mais uma vez, né? Eu que agradeço. E tamo junto. Até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu.